Neste vídeo vou falar especificamente sobre um tipo de controls que tem muita importância nas nossas aplicações e que são designados por containers. Um dos aspectos fundamentais na organização do interface das nossas aplicações é o facto de nós podermos utilizar determinados objetos ou controls que são considerados como contentores, ou designadamente chamados containers. E os containers são de facto contentores, isto é, eles permitem absorver para dentro de si próprios um conjunto de outros controles, incluindo controles iguais a si próprios. Isto é, eu posso dentro de um painel colocar botões, labels, text box, mas posso colocar outros panels, por exemplo. E neste vídeo vou procurar falar um pouco sobre os principais aspectos de cada um dos containers que estão disponíveis no nosso Visual Studio. E neste caso, nós podemos começar logo por falar na própria form. A form é ela própria um object container. Isto é um contentor que permite então absorver controlos. Okay? E neste caso, quando nós chegamos aqui aos controles, nós largamos para aqui botões, podemos copiar e colar vários botões, mas todos eles ficam dentro do escopo do mesmo contentor, isto é, todos eles ficam aqui na raiz deste contentor. E vamos pensar nesta raiz como sendo o espaço onde os objetos estão distribuídos. Isto tem uma particular importância, por exemplo, quando nós utilizamos radio buttons. Porquê? Vou mostrar aqui o que é que acontece no caso dos radio buttons. Nós temos aqui o radio button, tem uma característica fundamental, é que são objetos que funcionam de forma emparelhada. Por exemplo, se eu tiver aqui 3 radio buttons e definir, por exemplo, o primeiro como tendo o checked igual a true, isto é, vamos procurar aqui o checked igual a true, o que vai acontecer é que quando eu executar aqui a minha aplicação, o radio button o sistema dos 3 radio buttons vão se alternando aqui, uma vez que eles estão todos localizados dentro do mesmo escopo do container, isto é, dentro do mesmo espaço, dentro da mesma área. Ora, o que é que acontece? Por exemplo, se eu quiser criar 2 conjuntos de radio buttons, ok? Por exemplo, se eu agora copiar daqui para aqui e quiser simplesmente criar mais 3 objetos, neste caso 3 radio buttons, que eu pretendo que funcionem de forma completamente independente. Bom, vamos ver o que é que acontece se eu selecionar aqui este como checked igual a true. Reparem o que é que vai acontecer. Eu não tenho a possibilidade de estar aqui com grandes malabarismos. Não tenho a possibilidade de os tornar independentes. Eles vão sempre funcionar em conjuntos, independentemente do número de radio buttons que eu aqui colocar. Ora, uma das formas de nós podermos alterar essa circunstância é precisamente utilizando alguns objetos específicos que são os containers. E eu vou falar aqui deles de uma forma mais ou menos superficial. Cada um dos espectadores deste vídeo poderá depois aprofundar um pouco mais a utilização destes containers, mas eles funcionam de uma forma fundamental em termos visuais. Isto é, eu tenho a possibilidade de definir praticamente de uma forma muito simples as suas características através do painel das propriedades. E, portanto, neste vídeo não vamos mostrar código, mas sim as principais propriedades que devemos ter em conta na utilização destes contentores. Vamos encontrar estes contentores aqui na Toolbox, e se fecharmos tudo, num espaço designado por Containers. O Containers, como à semelhança do que acontece com qualquer outra das divisões, tem um pointer. O pointer é o mecanismo que nos permite selecionar os objetos. Mas depois temos aqui então 6 tipos de contentores. Eu vou começar por falar daquele que eu considero ser o mais simples, que é o panel. E se eu arrastar para aqui o panel de facto é basicamente uma área nova dentro do contentor maior que é o formulário, ok? Neste caso a nossa form tem as características de um contentor e neste caso eu coloquei cá um painel, vamos lhe chamar de painel. Ora, o que acontece então aqui é o seguinte: se eu largar aqui um botão e depois copiar, selecionar aqui e colar aqui dentro, este botão está num escopo diferente deste, ok? Enquanto que este botão pertence à coleção dos controles do formulário, este botão pertence à coleção dos controles do painel. Ok? Ora, isto significa o quê? Se eu procurar arrastar aqui, e repare, eu estou a tentar arrastar agarrando o botão aqui deste lado. Eu vou arrastá-lo ali até aquele lado. Bem,
em termos visuais parece que o botão está a sobrepor-se ao painel, mas assim que eu largar o meu rato, o que vamos reparar é que de facto o contentor funciona quase como uma janela, ok? Este comando existe de facto no interior deste contentor. Ora, se eu agarrar aqui e arrastar aqui para fora, o que vai acontecer é que eu estou com o meu movimento do mouse a alterar o escopo deste o botão 2. E neste caso eu estou a dizer que eu quero que ele passe a fazer parte do meu formulário. E reparem, ele assim vai fazer parte do meu formulário, já não faz parte do meu painel. Ora, é evidente que se eu colocar aqui o botão 2, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai se arrastar com o seu próprio contentor, da mesma forma que se vai movimentar de acordo com o seu próprio contentor. E todas as propriedades do botão, no que diz respeito ao seu alinhamento, ok? Nós vamos colocar aqui, por exemplo, a sua âncora. Se nós colocarmos que a âncora está definida ali daquele lado, isto é, do top e do bottom, o que vai acontecer é que se eu aqui redimensionar, reparem, não aconteceu rigorosamente nada ao meu botão, mas se eu redimensionar aqui, o meu botão vai funcionar desta forma. Portanto, poderemos considerar que o painel é uma extensão do nosso formulário sem qualquer implementação visual, a menos que eu queira determiná-la. Isto é, se eu executar a minha aplicação, o que nós vamos verificar é que o painel não aparece e, portanto, nós acedemos a estes botões da mesma forma. Claro que se eu aqui, no botão 1, colocar que o painel 1 fica inacessível, o que vai acontecer, reparem, é o seguinte. Panel 1.enabled é igual a false. Ora, vamos executar o código e vamos verificar que neste momento eu posso pressionar o botão 2. Quando eu clicar aqui, todos os controles que estão no interior deste meu painel vão tornar-se inacessíveis. Okay? Vamos aqui ainda ver, ora, eu vou apagar aqui esta linha de código, porque entretanto vamos aqui depois apagar também o panel. Vamos ver aqui a solução que nós podemos utilizar para os radio buttons. Por exemplo, se eu colocar aqui os radio buttons, okay, vamos copiar e colar. Desta forma, uma vez que os contentores funcionam de forma separada, e reparem que eu simplesmente selecionei o painel, copiei e colei e fiquei com a estrutura de todos os seus comandos lá dentro. Ora, neste caso o que vai acontecer é o seguinte, se eu tiver aqui um radio button selecionado, ele apenas vai operar dentro do escopo do seu contentor, ok? Esta é uma das formas de nós podermos, de certa forma, enganar o utilizador, mostrando vários grupos de radio buttons que funcionam de forma completamente independente. É óbvio que depois nas propriedades do painel nós podemos definir aqui diferentes cores de fundo, poderemos definir uma border style, pode ser inclusive fixed single, e reparem, passamos a ter um painel com uma representação visual, ok? É uma questão de poderem explorar aqui. Por defeito ele aparece como known, isto é uma extensão simples de um contentor. Vamos passar ao contentor seguinte, e que é o group box, ok? E eu estou a tentar levá-los de uma forma mais ou menos hierarquizada em termos de complexidade. O group box é também um painel muito simples. Porquê? Porque tem implementação visual e tem um título. Ora, este título nós poderemos colocá-lo aqui no text, grupo de controlos, o grupo de controls, ok? Ora, o que vai acontecer neste tipo de group box é um tipo de objeto que é muito frequente ver em muitas aplicações Windows. Isto é, com uma pequena border com um efeito tridimensional, ok? Que é um efeito de emboss, não é bem de bevel, mas sim de emboss, que é um bevel ao contrário, mas isso já estamos a falar da área mais gráfica. E este controle funciona de uma forma genérica e igual ao painel, apenas com o facto de nós podermos então definir ali o seu título. Obviamente que se nós não colocarmos qualquer título, ele vai continuar a ter esta representação, a menos que nós queiramos alterar aqui a sua apresentação. Haverá com certeza aqui um espaço para alterar, nomeadamente através das imagens, e nós poderemos alterar aqui a sua representação. Não há muito mais a dizer sobre o Group Box. Painel e Group Box, de uma forma geral, funcionam praticamente da mesma forma. No entanto, vamos ver agora aqui painéis, ou melhor, contentores um pouco mais específicos. Um que nós já conhecemos de algumas aplicações, que é o Tape Control. E o Tape Control tem este aspecto
que nós já vimos em muitas aplicações. Isto é, a possibilidade de nós termos múltiplos contentores agrupados dentro de um só. Ora, chamo a atenção para uma circunstância específica que é a seguinte. Eu vou aqui selecionar o objeto e para selecionar o objeto, reparem que eu selecionei aqui, fiz um clique aqui dentro e o que ele me foi selecionar foi o Tab Page 1. Ora, se eu clicar ali e clicar aqui dentro, eu vou selecionar o Tab Page 2. Estamos a falar de dois contentores distintos, cada um com o seu próprio escopo. Ora, se eu quiser alterar as dimensões deste meu controle, que contém neste momento duas tabs, que são estes pequenos botões que aqui estão, eu vou clicar ou aqui, e desta forma selecionei todo o conjunto do meu controle, ou simplesmente, se eu estiver fora, vou fazer um pequeno retângulo e selecionar pelo menos uma das esquinas. Ok? Repare, vou selecionar uma das esquinas e tenho a possibilidade de arrastar este meu controle. Ora, o que acontece é o seguinte, ao redimensionar, eu vou redimensionar todas as tabs. Nós vamos encontrar aqui a possibilidade de gerir este controle através desta pequena seta que aqui está. Se clicarmos aqui, temos duas opções. Remove Tab, ele vai remover a tab que está aqui selecionada, ou então Add Tab. E se eu for adicionando tabs, ele vai colocando ali estes espaços diversos, ok? E neste caso estamos aqui com 4 contentores pertencentes ao mesmo objeto, mas que funcionam de forma separada. Ora, o que vai acontecer é que sempre que eu quiser alterar uma propriedade de um determinado contentor, eu terei que clicar no seu interior, ok? Reparem que agora, neste momento, o meu objeto está completamente selecionado a toda a sua volta, mas quando eu clico aqui dentro, reparem que aqui que é o Tab Control 1, que é genericamente tudo isto, se eu clicar aqui dentro, vamos passar para a Tab Page 1. E agora eu posso simplesmente selecionar aqui um nome, página 1, vou clicar aqui, vou clicar novamente dentro e página 2, e assim sucessivamente. Portanto, vamos clicar aqui, página 3 e página 4. Obviamente que não vamos estar aqui a explorar agora em detalhe como é que nós acedemos a estes tipos de painéis programaticamente, mas não será muito difícil de perceber como chegar lá. Por exemplo, nós podemos aqui selecionar, neste caso, temos aqui o Page 3, ok? Aqui o Page 4 acabou por ficar o objeto completo. Vamos pôr aqui Control Tabs, ok? Que é o objeto completo, mas vamos agora selecionar apenas aqui o página 4. Obviamente que se eu aqui tiver um botão, por exemplo, e este botão está dentro da página 4, se eu quiser visualizar a página 1, eu poderei tentar fazer qualquer coisa do género. Página 1.show. Vamos verificar se esta funcionalidade está a operar como deve ser. Vamos clicar aqui no botão 1 e, ok, ele saltou para aqui, mas não apareceu ali o efeito. Vamos verificar se é isto que acontece. Vamos arrastar aqui um botão, neste caso, para a página 1. Vamos colocar aqui e vamos executar. Cá está o nosso botão. Vamos clicar aqui na página, botão 1, e cá está. Ele alterou para o painel, mas não modificou aqui a tab, ok? Portanto, há aqui aspectos que dariam certamente para produzirmos imensos vídeos sobre a utilização destes controles, mas que eu penso que a esta altura dos vídeos não será difícil perceber que através da utilização destas propriedades via programática nós podemos facilmente aceder às funcionalidades deste tipo de controles. Vamos rapidamente limpar aqui o nosso ambiente e neste caso vamos aqui também remover aqui o botão um clique e também aqui isto, e vou muito rapidamente então falar sobre os outros containers. Neste caso podemos falar aqui do Split Container. O Split Container é um controle muito especial, porque quando nós alargamos o Split Container dentro do nosso ambiente do formulário, ele vai automaticamente ajustar-se a toda a sua dimensão. Ele é caracterizado por ter dois painéis, cada um a funcionar de forma individual do outro. Ora, dir-me-ão o seguinte, então, mas a partir do momento em que eu largo e ele ocupa todo o espaço, como é que eu tenho a possibilidade de selecionar
o painel, ou melhor, o objeto que criou estes dois painéis. Bom, eles aqui estão a funcionar de forma completamente distinta. Reparem, é o split container.painel1 e o split container.painel2. Se eu for selecionar aqui este espaço, nós vamos encontrar aqui, para além do split container 1.painel2, reparem, eu vou clicar aqui, vamos ter aqui o split container 1.painel1, mas vamos ter o split container 1. E o split container 1 contém então a seleção de todo este container. Nós podemos vir aqui e mexer em algumas das suas principais propriedades, mas obviamente podemos mexer aqui nas propriedades deste objeto. Temos aqui as propriedades de cada um dos dois painéis, depois temos aqui o splitter distance. Neste caso, se eu colocar aqui 300, vamos verificar que o splitter vai mudar mais para o centro, reparem. Ok. Temos aqui o splitter increment. Ora, isto significa o quê? Quando eu executo a minha aplicação e tenho um splitter, eu posso redimensionar os meus painéis. E se os objetos lá dentro estiverem ajustados a este redimensionamento, eles obviamente vão se reagrupar. Agora, o que acontece é o seguinte. Se eu aumentar o incremento aqui para 10, o que nós vamos observar é que quando eu procuro movimentar aqui, ele vai saltar aos pulinhos, ok? Como facilmente poderemos ver. Temos também a possibilidade de aumentar a largura do splitter, isto é, a largura do espaço que medeia entre os dois painéis. E neste caso temos aqui um espaço muito maior, que poderá ser interessante para aplicações que sejam para utilizar, por exemplo, para pessoas com uma capacidade de utilização do mouse muito mais limitada. Nós podemos alargar ali aquele espaço para poder ajustar. Enfim, poderá ser para o tipo de utilidade que assim entender. Existe também a possibilidade de modificarmos a organização dos painéis. Em vez de eles estarem lado a lado na vertical, poderemos ajustá-los naquilo que se chama aqui o flow. Ok, onde é que tu estás? Ok, temos aqui o dock fill. Eu já vou falar também sobre o dock fill. E temos aqui o orientation. O orientation, que é orientação vertical ou orientação horizontal. Ok? E aqui já podemos então definir os painéis na sua orientação horizontal. Peço desculpa. Ora, quando eu há bocadinho falei aqui no dock fill, por defeito, quando largamos aqui o nosso objeto, ele vai ocupar toda a dimensão do nosso formulário. Mas nós, por alguma circunstância, poderemos não querer que isso aconteça. Então é aqui que nós vamos alterar o fill para known. E quando colocamos known, vamos ter a possibilidade de, à semelhança do que acontece com os outros containers, redimensionar este duplo container para a dimensão que nós quisermos e depois colocar outros controlos ou outros containers aqui deste lado. Vamos muito rapidamente avançar aqui para alguns containers mais específicos, que é o caso do Flow Layout Panel e do Table Layout Panel. Ora, cada um destes tem uma circunstância que é comum. Eles vão organizar os controles que estão neles contidos de uma forma sistemática. Eu vou dar o exemplo aqui no Flow Layout Panel. É um painel muito semelhante ao painel que eu mostrei inicialmente, mas que tem uma característica fundamental. É que todos os objetos que eu largo para o seu interior, vamos experimentar aqui um botão, vão automaticamente ali disparar-se para o meio. Vamos imaginar que eu quero arrastar o meu botão aqui para baixo e colocá-lo aqui neste canto. Reparem, ele não vai deixar. E isto é controlado aqui pelo Flow Direction. Ora, a propriedade Flow Direction, neste caso do meu contentor, neste caso o Flow Layout Panel, é que vai definir de que forma é que os meus objetos vão ser organizados. E eles podem ser organizados de 4 formas. Ora, eu vou colocar aqui 3 botões. Reparem o que é que acontece neste momento, eles estão a ser organizados numa direção left to right, esquerda para a direita. Eu posso selecionar aqui top to bottom, ou top down, neste caso de cima para baixo. Okay? E aqui eles vão ficar organizados desta forma. Posso colocar right to left e o botão 1 vai ficar do lado de lá e o botão 2 aqui e o botão 3 ali. Okay? Reparem como o meu flow, isto é, a minha organização, o meu layout vai ser definido por esta propriedade e posso definir aqui bottom up, okay? Botão 1 de baixo para cima. Estranhamente este controle não tem aqui a versão do bottom right, mas fica aqui a ideia, para quem necessitar de utilizar este tipo de controle, de uma forma geral, a principal característica deste controle é exatamente esta, a possibilidade de nós organizarmos os controles desta forma. E finalmente vamos ver aqui o Table Layout Panel, que é uma versão
quadriplicada, ou melhor, de uma forma inicial é quadriplicada, do Flow Layout Panel. Neste caso passamos a ter 4 painéis, cada um deles organizado então de forma independente. Vamos aqui colocar um botão, vou copiar, vou selecionar aqui, vamos colar e vamos ter aqui o botão, vamos clicar aqui, vamos colar, vamos ter outro botão, vamos colar, vamos ter outro botão e assim sucessivamente. Eles vai organizar os botões de forma independente, cada um dentro do seu painel. Temos a possibilidade de alterar aqui visualmente a organização deste tipo de estrutura. Temos ainda a possibilidade de alterar aqui, sim, com um Add Column e Add Row. Neste caso, se eu adicionar uma coluna, vamos ter mais uma coluna daquele lado, mais uma linha cá ao fundo, e vamos depois poder organizar aqui o nosso layout de uma forma muito mais simples. Obviamente que, por base, este controle não tem qualquer implementação visual, é mais funcional. Reparem que se eu executar a minha aplicação, não vamos ver qualquer linha, o que vai permitir até, de certa forma, se quisermos utilizar com alguma inteligência, criarmos aqui um interface muito interessante, nomeadamente no que se refere, por exemplo, à criação de formulários de preenchimento, isto é, colocar labels de um lado, text box do outro, etc. Ficará ao critério do utilizador tirar o melhor partido deste tipo de objetos, que são os containers, ok? Poderão ser sempre encontrados aqui por baixo deste espaço designado por Common Controls, tem aqui containers e sejam livres então de explorar ao máximo a utilização destes controles.